Quando nós estamos passando pelo processo de separação, pelo processo doloroso, né, porque a gente não consegue entender o que está acontecendo com a gente, assim como Jesus teve as experiências dele lá no jardim do Getsemane, porque todas as vezes que eu lembro do meu deserto, eu me lembro de uma passagem da Bíblia. Todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, não tem como eu me remeter ao que eu passei no meu deserto. Por isso que eu trago para vocês aqui experiências que eu passei e consegui superá-las em Cristo Jesus, de tudo aquilo que eu vejo na Bíblia, tudo aquilo que eu acompanho durante a minha leitura, durante a minha devocional que eu faço durante o dia, eu não tenho como eu não associar tudo aquilo que eu passei. E é isso que eu trago para você aqui, a restauração pessoal. Eu sempre gosto de falar para você que eu não trago um jugo para a sua vida, de que você tem que lutar pela restauração do seu casamento, que você tem que ficar sozinha, que você tem que casar de novo. Eu não trato disso aqui no meu canal, eu trato sobre restauração pessoal. E é isso que eu trago para você aqui diariamente. Quando eu passei pelo meu deserto, eu passei algumas fases, alguns processos, que quando eu entendi o que Deus queria fazer na minha vida, foi mais fácil para mim. Não quer dizer que não tenha sido dolorido, mas foi mais fácil eu entender, mas o sofrimento continuou o mesmo. Só que dessa vez, Cristo já estava comigo e eu entendi que Ele segurava na minha mão, literalmente, que a gente sente quando Deus está com a gente, né? E assim eu pude conseguir superar esse processo que parece que está rasgando a nossa alma, verdadeiramente parece que está rasgando a nossa alma, né? E hoje o que eu trago aqui para você? Você se lembra quando Jesus quando Jesus estava no Getsemane, prestes a ser crucificado, humilhado, rejeitado? Algumas coisas que Jesus passou ali se assemelharam, né, a algumas coisas que eu passei no meu deserto, como por exemplo, Jesus ele estava rodeado de discípulos, provavelmente tinham outras pessoas que estavam ali com ele acompanhando, mas a Bíblia cita mais quando os discípulos estão ali com ele no Getsemane. A proporção que Jesus ia caminhando, aquele grupo ia diminuindo, como por exemplo, ele ora, pede os discípulos que orem também, daqui a pouco ele já está em outra cena, em outro momento, já está Pedro, Tiago e João, já tem menos gente ainda com ele. Quando ele caminha um pouquinho mais, quando a hora está chegando, a hora está se aproximando, Jesus já fica sozinho. E é nesse tempo aí que o que aconteceu com Jesus foi o que aconteceu comigo também, né? Por algum momento Jesus ele ora, né? Ele fala com o Senhor, né? Se for possível, assim que ele fale, né? Passe de mim esse cálice, né? Foi o que eu também falei com o Senhor. Senhor, eu não quero passar por isso. Eu tô com uma dor aqui insuportável, uma dor que parece que está arrancando o meu coração fora do lugar. Mas se for para eu passar essa dor com o Senhor me auxiliando, com o Senhor segurando na minha mão, eu quero passar. Porque eu sabia que aquela dor ali se transformaria numa cura, não só para mim, mas para outras pessoas também. Só que no momento eu não entendia nada. Mas eu queria que Deus me ajudasse a passar por aquele processo, porque eu já não queria mais viver a vida que eu vivia antes. E com Jesus o que aconteceu? Ele entendeu que precisava passar. E ele, no mesmo instante ele fala, né? Todavia seja feita a sua vontade. Foi o que eu falei para Jesus também, foi o que eu falei para Deus também, Senhor, faça a sua vontade. Só que quando a gente fala faça a sua vontade, Jesus sabia o que iria acontecer, mas eu não sabia. Eu passei por muitas questões de humilhação, de rejeição, de abandono, não só da parte do meu esposo que saiu de casa, mas por outras pessoas que estavam ao meu redor também. Mas Deus ele foi selecionando cada pessoa que foi ficando perto de mim. Tive momentos que eu fiquei sozinha. Teve momentos que eu queria ficar sozinha. Mas teve momentos que eu queria a companhia de algumas pessoas, mas eu não tinha essas pessoas perto de mim. Elas próprias se afastaram. E alguns comportamentos meus também, porque quando a gente entra no deserto, a gente fica o tempo todo como se estivesse num processo de luto, verdadeiramente falando, de uma pessoa que morre, né? Nós ficamos chorosas, nós ficamos depressivas, nós ficamos querendo ficar o tempo todo no nosso canto, chorando, e às vezes as pessoas não aguentam
ficar o tempo todo ali com a gente, porque elas têm a vida delas também, elas querem viver a vida delas. Então, às vezes, sem perceber ou sem querer, eu também afastava as pessoas de mim, porque a minha fala era só o que tinha acontecido. A minha fala era só em relação ao meu esposo, só em relação ao que ele tinha feito, só em relação ao que ele estava fazendo. Então, eu entendo hoje que as pessoas também estavam se afastando de mim porque elas não aguentavam mais aquela minha fala. Foi então que eu percebi que eu deveria me entregar ao Senhor de corpo e alma e espírito para que Ele trabalhasse na minha vida, e eu sabia que a partir dali seria uma trajetória muito complicada, muito difícil, mas se eu tentasse aquilo ali sozinha, com certeza aquilo ali não iria dar certo. Então, assim como Jesus passou por todo esse processo, igual lá no Getsêmani, claro que não tem nenhuma comparação do que Jesus passou, do que eu passei, porque é imensamente maior a dor que Jesus passou numa cruz. A crucificação era uma humilhação, uma vergonha para um filho de Deus, né? Então, trazendo um pouco de uma comparação, assim como Jesus passou por esse processo todo, começou a ficar sozinho cada dia mais, ficando sozinho, ficando isolado, e quando ele chegou finalmente no momento em que ele foi entregue, ele entendeu que ele tinha que cumprir aquele propósito. Até mesmo quando Pedro chega perto dele, né? E antes disso, bem antes de Jesus chegar no Getsêmani, que Pedro acaba de falar, confessar que ele é o Messias, depois, logo em seguida, ele fala com Jesus que não era para ele ser crucificado, para ele ser morto, que Jesus fala: aparta-te de mim, Satanás, porque tinha que se cumprir aquilo. Tinha que acontecer aquilo. Então, da mesma forma que aconteceu com a vida de Jesus, de uma proporção muito maior e muito anos-luz diferente da minha, eu também tinha que passar por aquilo ali. E quando eu entendi que eu tinha que falar para Jesus, para Deus a mesma coisa, faça a sua vontade, né? Que faça a sua vontade, não a minha, eu decidi passar por esse processo doloroso, que você que de repente está me vendo sabe que é um processo extremamente, humanamente insuportável, porque eu pensei muitas vezes em desistir, mas eu pedi para o Senhor segurar na minha mão e fazer com que Ele me ajudasse a passar por aquilo ali. E depois, o que aconteceu? Deus me curou, como Ele tem curado de muitas dores ainda, muitas coisas que eu ainda preciso ser curada, mas eu digo que aquela dor insuportável que eu estava no deserto, de eu não querer comer, de eu não querer viver, aquilo ali, Deus foi tratando em mim gradativamente, na proporção da minha entrega, na proporção da minha intimidade com Ele, e às vezes eu achava que realmente não teria como Deus resolver aquilo ali. Olha a minha arrogância de pensar que Jesus ele não teria o poder de fazer aquilo, porque eu entrava à noite, saía de noite, entrava dia, saía de dia, e aquela dor ela não passava de jeito nenhum. Aquela dor era uma dor insuportável. Até que um belo dia, quando eu percebi que aquela dor tinha saído, depois de muitas experiências que eu passei, muitas experiências com Deus, verdadeiramente, experiências assim que me marcaram para o resto da minha vida, até que um dia eu consegui sentir que eu estava curada, né? E foi um dos momentos mais lindos da minha trajetória, um dos momentos mais lindos do meu processo, da minha vida, quando eu percebi que Jesus tinha me curado, que Ele tinha arrancado aquela dor terrível de dentro de mim, porque eu achei verdadeiramente que eu iria ficar sangrando o resto da minha vida, porque eu já tinha visto experiências de mulheres que passam por isso, que passaram por isso, inclusive até a minha mãe, ela morreu de depressão, né? Ela passou por um processo, passou por dores não só em questões familiares, mas em questões conjugais também. E ela, infelizmente, ela falou que não queria mais viver, e ela acabou se definhando cada vez mais e acabou morrendo. E no óbito dela, no documento do óbito, está escrito que foi infecção generalizada, mas não foi. Minha mãe realmente morreu de depressão. Ela falou que não queria mais viver, e assim ela foi se entregando. Por que eu falo isso? Porque tinham pessoas lá próximas dela, que na época eu não estava lá perto dela, que me relataram isso, que realmente foi uma depressão. Então eu sabia que eu estava caminhando para esse mesmo processo que a minha mãe. Então imediatamente eu pedi socorro a Deus, não sabia como iria fazer, não sabia como iria dar o primeiro passo, mas uma das principais coisas que eu fiz
foi falar com Jesus, né? Falar com Deus, todo soberano. Faça a sua vontade. E isso é um ato de coragem, porque quando a gente fala, Senhor, faça a sua vontade, a gente não sabe o que Deus quer, a gente não sabe o que Deus vai fazer. A nossa única alternativa é confiar. Então eu estou aqui hoje para falar para você, siga o exemplo de Jesus sempre, sempre falo isso nos meus vídeos, mergulhe na palavra, independente daquilo que você queira, independente daquilo que você acha certo ou errado, mergulhe na palavra de Deus, firma a sua vida na palavra de Deus, porque Ele é o único que sabe o que você tem ou o que você não tem que fazer, o que é certo, o que é errado para você fazer, porque de repente alguma coisa você acha que é certo, mas para Deus é errado e vice-versa. Então Ele é o único que sabe o caminho que você está percorrendo, o caminho que você vai percorrer, porque Ele tem a visão de futuro. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, independente daquilo que você esteja passando agora, talvez a sua separação foi uma separação totalmente abrupta, terrivelmente dolorosa, talvez foi uma separação pior do que a minha, porque eu não tinha filhos pequenos na época, meus filhos já estavam com a idade bem, assim, não digo avançada, mas já tinha entendimento daquilo que estava passando, porque eu conheço pessoas que o marido abandona, mulheres estão grávidas, estão amamentando, estão com filhos pequenos, e o homem, ele abandona essas mulheres sem querer saber de nada. O meu não foi muito diferente, mas a minha sorte é que meus filhos estavam grandes. Mas talvez você que esteja me assistindo aí, você tenha filhos pequenos, talvez você está com alguma enfermidade e o cara mesmo assim foi embora, não quis saber de nada, independente do estado que você está agora. Eu estou aqui para falar para você, mergulhe a sua vida na palavra de Deus, assim como Jesus seguiu passo a passo, às vezes ele estava sozinho, às vezes ele estava com poucas pessoas, mas no tempo todo Deus estava com ele. E eu tenho certeza que esse processo que você está passando, o tempo todo Deus vai estar com você. Independente se você esteja sentindo ou não a presença dele, a partir do momento que você se entrega, a partir do momento que você confia nele, ele vai estar com você, independente se você esteja sentindo a presença dele aí ou não. Porque aconteceu comigo e também vai acontecer com você, porque não é diferente na minha vida. Eu não sou melhor do que você em nada, absolutamente nada. A única coisa que eu fiz foi confiar literalmente em Deus, mesmo sem entender. E Deus, ele ministrou a cura na minha vida, ele tirou toda aquela dor, toda aquela vergonha, a humilhação, tudo foi sanado. E você está pensando que o meu casamento foi restaurado? Não foi. Porque a verdadeira restauração é aquela que Cristo faz através da sua vida. Porque às vezes você pode estar achando que a sua vida só vai ser verdadeiramente linda e maravilhosa, e a restauração verdadeira para você, que de repente você esteja achando isso, quando o seu esposo voltar para casa ou quando a sua esposa voltar para casa. Mas eu estou aqui para dizer para você que existe algo muito maior na sua vida. Os planos de Deus são maiores. Isso não estou querendo dizer que eu não seja a favor da restauração do seu casamento. Talvez você esteja lutando pela restauração do seu casamento. Eu sou a favor da restauração de casamento, mas eu penso muito mais naquilo que Deus bota no seu coração. Talvez Deus possa colocar no seu coração para você ficar sozinha. Talvez Deus possa colocar no seu coração para você casar de novo, eu não sei. Eu só estou aqui para poder trazer para você essa mensagem. A restauração verdadeira e genuína é aquela que Deus faz na sua vida. A partir daí, você vai começar a viver os planos de Deus na sua vida, independente do seu estado civil. Porque Deus, ele não restaura casamentos, né? Deus, ele restaura pessoas. E a partir daí, ele faz a vontade dele como sempre. Então, que você fique com essa mensagem no seu coração, que você possa entender que a verdadeira restauração começa em você e depois ligadinho em Deus, aquilo que Deus está fazendo em você, você vai saber o que Deus vai te dar, o próximo passo. Mas nunca se esqueça, Deus, ele tem sempre o melhor. Deus, ele sempre está traçando um plano. Não é que Deus tem um plano B, ele não tem um plano B, ele tem um plano A. Mas às vezes ele vai usar outras estratégias para poder fazer com que você entenda esse plano. Amém? Então mergulhe na palavra de Deus e saiba que tudo está no controle dele. Não tem uma folhinha de uma árvore que caia que não seja da vontade dele, nem um fio de cabelo branco que nasça que ele não esteja ciente disso. Porque ele está em todo lugar, sabe de todas as coisas e tem o poder para transformar qualquer pessoa. Ele transformou a mim, não pode transformar você.
Então fica com essa mensagem que em nome de Jesus seja curada para a honra e glória dele, para você dar frutos. Amém? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.